Olá, meu nome é Ayrton, sou da Shop Today e hoje nós vamos estar falando sobre como acessar bancos de dados SAP. Se você está utilizando um ambiente SAP dos mais atuais, você vai estar usando com certeza algum desses bancos de dados. Oracle, MySQL, Sybase, SAP HANA, que é a própria SAP, é o banco de dados mais atual que eles estão distribuindo para os seus clientes, além do SAPDB, MaxDB e SAP MaxDB, que são bancos de dados que vêm com alguns produtos da própria SAP. Para que você possa resolver o problema e que todo mundo volte a trabalhar contente, não esteja aquele problema de todo mundo estar te ligando, o faturamento tá parado, eu não consigo despachar mercadoria porque a expedição está parada, não consegue emitir etiqueta, por exemplo, para enviar as mercadorias. Aí você precisa dançar conforme a música, como dizem, e colocar esse ambiente no ar de novo. Você vai precisar acessar o banco de dados, e se você por acaso não conhecer algum desses bancos de dados de aplicação, se estiver utilizando um desses bancos de dados, você vai conseguir acessar esse banco e fazer verificações, tá certo? Eu vou mostrar para vocês um pouco das telas desse material, para vocês terem uma ideia. Só um minutinho. Então aqui nós temos a capa, né? O objetivo, né? Auxiliar no acesso aos bancos de dados Oracle, MySQL, Sybase, SAP HANA, SAPDB, MaxDB, SAP MaxDB, tanto nos ambientes Unix como no ambiente Unix e Linux, aliás, em ambiente Windows também. No caso do Oracle, não cobre Oracle em cluster, tá certo? Entre outras coisas, você vai saber como dar o stop start do banco de dados, verificar se o banco está no ar, acesso ao database para fazer algumas verificações e acesso ao log do database. Muitas vezes você não consegue identificar o problema e você, sabendo onde está o log do banco de dados, sabendo acessar e ver o conteúdo desse log, você pode identificar alguma ocorrência que está fazendo com que o seu banco não suba, que tenha travado e parado a aplicação, tá certo? Para quem quer esse documento, esse material? Administrador de sistema SAP, alguns DBAs, né, dos mais variados bancos de dados, que desejam aumentar o seu conhecimento sobre bancos de dados SAP, inclusive, e para desenvolvedores que necessitam ter um melhor entendimento dos bancos de dados utilizados por suas aplicações. Tá certo? Aqui nós temos o índice com material, tá ok? Aqui nós temos iniciamos com Oracle, onde vai ter aqui verificando ou validando os serviços do Oracle, tal. Oracle Hack o conceito, mas só o conceito, que nós não trabalhamos com Oracle em cluster aqui, tá certo? Além de outras informações, como conectando a um banco de dados, a uma instância de banco, né, validando o listener, porque muitas vezes o banco está no ar, mas o listener está fora. O listener é que faz a comunicação entre a aplicação e o banco de dados, tá ok? Continuando aqui, verificando o status da instância do banco de dados, start, stop, shutdown, temos alguns scripts que vão ajudar a fazer algumas verificações, tá ok? Sessões ativas no banco de dados, verificando a área de archive, e por aí vai. Temos o Sybase, tá certo? Onde você tem os comandos no sistema Windows e Unix, Linux, apesar de ser no Windows, é através do prompt de comando, tá certo? Você pode ver que é muito similar aos comandos do Unix e no Linux, que são semelhantes os comandos, tá certo? Aí você tem todas aquelas atividades, aquelas peculiaridades que permitem você dar o start, o stop do banco, tá certo? Verificar se o banco está no ar, verificar o servidor de backup, startar o servidor, parar o servidor de backup, tá certo? Verificar quando o banco foi startado, versão do banco, que banco de dados está sendo utilizado, né? Porque você pode ter vários bancos de dados numa instância do Sybase, tá certo? E por aí vai. E continuando, temos aqui a parte do SQL, né, da Microsoft, onde você tem aqui informações tanto a nível da administração do ambiente, como também dos serviços, tá certo? Como inicializar o banco de dados, estopar o banco de dados usando o Configuration Manager, ou mesmo usando os services, tá certo? Entre outros recursos. Aqui podemos ver alguns scripts, né? Como dar stop e tal.
comandos que você pode utilizar, né? E além de identificar o banco onde você está conectando, certo? Você pode mudar também, como se fosse o Sybase, digamos assim, né? Tem essa mesma possibilidade, né? Esse meu tipo de comando, certo? Verificar os usuários listados, verificar quem está os novos ativos, verificar um usuário específico. Aí você vai para a parte de log de erros do MS SQL, tá certo? E depois partimos para o SAP HANA. O SAP HANA você tem desde o Start também, como o Stop, você tem verificar o status do banco, certo? Adicionar um banco de dados no SAP HANA Studio, que é uma interface gráfica para você administrar o banco. Você pode fazer algumas atividades utilizando uma interface gráfica ou mesmo na linha de comando, tá certo? Como conectar, né, esse SAP HANA Studio, ok? Entre outras particularidades, e também você tem aqui um comentário sobre algumas opções dos menus do SAP HANA Studio, tá certo? Vários painéis, como verificar o backup, entre várias outras atividades, log de erro, trace. E por fim nós temos o SAPDB, MaxDB e SAP MaxDB. Como eu falei, são semelhantes. Você conhecendo um, não vai ter dificuldade em acessar e utilizar os outros dois, tá certo? Aqui você tem aqui como verificar também se os serviços estão no ar, tal, ok? Tanto no Windows como no ambiente Unix e Linux, como fazer a conexão com o Database Studio ou Database Manager, tá certo? Aí você pode administrar algumas atividades do banco também através de uma interface gráfica, tá certo? Que vai facilitar muito o seu dia a dia. Como startar, como parar, colocar o banco de dados em modo administrativo, que permite a você fazer algumas atividades com o banco de dados no ar, mas sem os usuários conectando nesse banco de dados, tá? Ele não permite o acesso dos usuários, só do administrador, certo? E você tem aqui vários exemplos, tanto a nível de comandos, lá no ambiente gráfico, né, naquela interface gráfica, como também direto no sistema operacional, ok? Através da linha de comando, tanto no ambiente Unix e Linux, como também no prompt de comando do Windows, tá certo? O log do MaxDB, execução de comandos SQL no MaxDB, alguns comentários, né? E como você vê o conteúdo do log do banco de dados, tá certo? Em resumo, esse é o conteúdo desse treinamento em formato de e-book. Se você tiver interesse, basta você clicar no link onde você vai para acessar a nossa página e você vai ter algumas informações adicionais. E se tiver interesse, você pode adquirir, tá certo? Obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, faça algum comentário se achar conveniente, tá ok? E se inscreva em nosso canal. Obrigado e até a próxima.